Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas aqui no livro Palavras de Vida Eterna, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a mensagem de número 135, cujo título é Diante do Mestre. As palavras destacadas por Emmanuel são de Jesus, narradas por João no capítulo 15, no versículo 14 no Novo Testamento. Diz-nos Jesus: Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Então Jesus fala de amizade, Jesus fala de opção, se, e Jesus fala de hierarquia. Não é uma amizade entre iguais, não é? Então, ele nos oferece a sua amizade e nos oferece sem nenhum constrangimento, colocando-nos a opção de sim ou de não sermos seus amigos. Mas, em decidindo sermos, precisamos entender que não é uma amizade entre iguais. Existe uma hierarquia. Essa hierarquia é moral. Tem um ditado popular, e eu sou fã de ditados populares. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Esse ditado encaixa como uma luva nas palavras de Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, através do Evangelho que nos trouxe, para chegarmos à plenitude, para encontrarmos Deus que habita em nós, pois somos luz, suas criaturas. Se entendemos isso, é uma decisão inteligente, em primeira e em última instância, muito inteligente. Estamos escolhendo a nosso benefício. Inequívoco. Inequívoco. Não tem como dar errado. Ele sabe para onde nos levar e nós decidimos ir com ele para onde ele nos leva, porque este lugar é o melhor lugar para se viver. Este é o lugar da plenitude, onde o reino de Deus habita em nós. Todos queremos, não é? Mas seguir Jesus e aceitar-lhe a amizade que ele oferece tão livremente tem um preço. E o preço é abrirmos mão daquele homem velho e vicioso. Quando eu digo homem velho, é o termo usado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos. Fala do homem novo, o homem de bem, o cristão, seguindo efetivamente o Evangelho, e não apenas que se autodenomina cristão. Então vejamos o que Emmanuel nos comenta do versículo, que vamos repetir. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Comenta Emmanuel. Aspirando ao título de amigos do Senhor, é urgente, não lhe perdermos as instruções. Isso nos requer toda a atenção, todo o esforço.
imbuídos de entusiasmo, bom ânimo, entusiasmo, porque muitas são as lutas. E se desanimamos, e se desanimarmos, quem viverá o prejuízo, senão nós mesmos? Então, para o nosso próprio benefício, é importante mantermos o bom ânimo, né? Imbuídos de entusiasmo, somos pródigos em manifestações exteriores. Quanto a esse propósito, acrescento notar que quase todas elas, essas manifestações exteriores, se caracterizam por alto valor indutivo. Esforçamo-nos por estudar palavras e atitudes e claramente não dispomos de quaisquer recursos outros para penetrar-lhes o luminoso sentido. Então, vamos lá. Imbuídos de entusiasmo, somos pródigos em manifestações exteriores com relação a seguirmos Jesus, a manifestarmos em nós, o cristão, que queremos ser. Mas ele nos coloca aqui essa prodigalidade, ou seja, essa facilidade e quantidade em manifestarmos atitudes exteriores. E seguir e fazer o que Jesus manda faz-nos descobrir o reino de Deus. Está onde? Dentro de nós e não fora de nós, não é? Não adianta nós mostrarmos para o outro e não vivermos essa verdade. Imbuídos de entusiasmo, somos pródigos em manifestações exteriores. Quanto a esse propósito, acrescento notar que quase todas essas manifestações exteriores se caracterizam por alto valor indutivo. Ou seja, somos facilmente levados a, vamos dizer assim, exteriorizar as lições. Esforçamo-nos por estudar-lhe palavras e atitudes e claramente não dispomos de quaisquer recursos outros para penetrar-lhes o luminoso sentido, sem dúvida nenhuma. Nós precisamos estudar, aprender as lições com Jesus, senão como vamos praticá-las? Como vamos exercitá-las? Administramos conselhos preciosos em nome de Jesus, sem que nos seja permitido manejar veículo mais adequado às circunstâncias, a fim de que nossos irmãos consigam encontrar a direção ou o caminho de que se mostram carecedores. Administramos conselhos, falamos, e ele diz que sem que nos seja permitido manejar veículo mais adequado às circunstâncias. Às vezes, só dá para falar. Vamos imaginar que seja um encontro pontual. A pessoa não convive conosco. Portanto, ela não pode verificar na nossa vivência o que estamos falando. Só nos resta falar, porque se ela fosse assim, sim, as palavras convencem, o exemplo arrasta. Mas às vezes estamos tão pontualmente com uma pessoa que não há como ter exemplo. Não que ela perceba, compreenda e seja forte o suficiente para ajudá-la e estimulá-la à mudança. Não que isso seja obrigação nossa, mas não adianta só falarmos, precisamos fazer. Mas às vezes é o que podemos fazer, é falar. E às vezes nem podemos falar, só nos resta mesmo orar. Escrevemos páginas que lhe expressam as diretrizes. E não nos cabe agir de outro modo, para que se nos amplie na terra a cultura de espírito. Então, sim, vamos sim também, não é? Ter várias atitudes com relação às atitudes exteriores, falar, escrever, não é? E isso, ok, sem problema nenhum.
ou manifestar nossos propósitos, falando, né? Ou escrevendo. Levantamos tribunas em que lhe retratamos o ensino pelo verbo bem posto. De novo, falando, pode ser por conselho, pode ser em palestra. As palestras não precisam ser em tribunas, também podem ser entre amigos e familiares, e toda vez que somos levados a falar mesmo, não aconselhar em casos particulares, mas falar de determinado tema. Isso pode surgir numa conversa entre pessoas que estão interessadas, claro, nessa temática. Né? Não vamos falar sem sermos convidados ou que queiram nos ouvir, não faz sentido. Lembrando que nós não estamos preocupados em converter ninguém. Levantamos tribunas em que lhe retratamos o ensino pelo verbo bem posto, o ensino do Evangelho, sendo necessário que assim procedamos difundindo esclarecimentos edificantes que nos favoreçam a educação dos sentimentos. Realizamos pesquisas laboriosas, trabalhosas, ajustando as elucidações inspiradas por Jesus aos preceitos gramaticais da atualidade, competindo-nos reconhecer que não existe outra via, outro caminho, senão esse caminho, para fazer-lhe a orientação respeitada nas assembleias humanas. Então, vamos adaptando na atualidade da linguagem a fim de nos fazermos melhor entendidos. Entretanto, diz Emmanuel, isso não basta. Tudo isso que ele falou, que podemos fazer, que é razoável que se faça, isso não basta. Ele mesmo não se limitou a induzir, demonstrando a própria união com o eterno bem, consagrou-se a substanciá-lo, ou seja, materializá-lo na construção do bem de todos. Em verdade, podemos reverenciar o Cristo aqui e ali, dessa ou daquela forma, resultando invariavelmente alguma vantagem de semelhante norma externa. Mas, para sabermos como usufruir-lhe a sublime intimidade, é forçoso lhe ouçamos a afirmação categórica: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. É aqui, mas sabermos como usufruir-lhe a sublime intimidade, porque esse é o amigo. Não é o colega, não é o conhecido. O amigo, ele é um relacionamento muito próximo, não é? Vai à nossa casa, nós à casa dele. Isso é uma relação de intimidade, quando trazemos alguém à nossa casa, quando vamos até a casa dessa pessoa. E é interessante que ao tempo de Jesus, ele fazia muito isso. Ele mesmo não tinha uma pedra onde repousar a cabeça, mas era sempre convidado a ir aos lugares, às casas das pessoas, no momento das refeições, num clima extremamente familiar, um clima que se desenvolve entre queridos do coração, que são bem os amigos. Aqui nós vemos que Jesus teve 12 apóstolos, que o seguiram, além dos 12 apóstolos, porque os apóstolos ele os escolheu e os chamou um a um, mas os discípulos não. Eram entre 70 e 72 discípulos que seguiam a ele e os apóstolos, buscando aprender com ele. Num determinado momento, esses discípulos, não entendendo Jesus, foram embora. Quando Jesus fala que era necessário comer da sua carne e beber do seu sangue, eles disseram: não entendemos, e foram embora. E Jesus vira-se para os 12 escolhidos por ele, ou seja, os mais próximos a ele. Algumas lições ele dizia apenas a eles. E
perguntou a eles então: e vocês também vão embora? Pedro, o apóstolo, se adiantou e respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Então reconhecemos que Pedro sabia que o elo que unia Jesus não era de igualdade, no sentido de que ele era o apóstolo de Jesus, aquele escolhido por Jesus para ser treinado por Jesus e receber de Jesus, o Mestre, uma missão. Não só ele, como os demais. Como depois aconteceu também com Saulo, que se tornou Paulo após a crucificação na estrada de Damasco. Então, eles privaram de uma proximidade de Jesus e Paulo não é? Paulo foi só mesmo aquele momento inenarrável, chocante, em que Jesus aparece a ele e o convida. Não, formalmente, não é? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz, e pergunta quem é Jesus, e Jesus diz quem é. E Jesus simplesmente, Paulo pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Veja, vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Paulo, que naquele momento se tornou Paulo, que tinha feito de Estevão o primeiro mártir do espiritismo, o primeiro mártir do cristianismo. Sim, mandou que Estevão fosse apedrejado por ser cristão. Naquele momento, ao ver aquele ser iluminado à sua frente, reconheceu a autoridade de Jesus. E Paulo, quando Saulo era um doutor da lei, ele entendia muito bem de hierarquia e autoridade. Fez o que fez, como Saulo, por acreditar estar defendendo o judaísmo de um charlatão, de um subversivo. Ao ver Jesus na estrada de Damasco, só ele viu da caravana. Quem quiser ver a narração lindíssima, está lá no livro, claro, está em Atos dos Apóstolos, mas Emmanuel, o nosso Emmanuel aqui, de Palavras de Vida Eterna, também descreve esse momento, no livro Paulo e Estevão, psicografia de Chico Xavier. E quando ele vê Jesus, estava ali, na frente dele, a autoridade revelada. Ele se revelou, mostrou a Saulo como ele era. Um ser pleno de luz. Tanto que Paulo ficou cego após a aparição. E entrou na cidade de Damasco e lá foi curado por aquele que ia prender. Ananias, não é? E, Senhor, o que queres que eu faça? Pronto a obedecer. Paulo sabia o que era hierarquia e autoridade. Prontamente, ele que estava acima como doutor da lei, acabou aquela vida para ele. Naquele momento acabou. Naquele momento ele se tornou um apóstolo. E abaixo do mestre, revelando a mais alta humildade, por reconhecer-lhe a autoridade legítima, perguntou a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça?
Diante do Mestre, a nossa mensagem de hoje pode também nos convidar a fazermos isso nas nossas preces. Senhor, o que queres que eu faça? Ele já tinha nos dito, não é? Para vigiarmos e orarmos para não cairmos em tentação. Poderíamos somar, talvez, algumas coisas, como confia, espera, ora. Nós perguntamos, mas no fundo do nosso coração nós temos as respostas, porque estamos lá, tentando, com todas as nossas limitações, aprender com o Mestre. Prossigamos, estamos indo bem, mas nada, claro, nada há que se faça que não possa ser melhorado, não é? Diante do Mestre, vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia. Ajuda-nos, Senhor Jesus, em nossas lutas diárias, a fim de que nos lembremos de Ti. Estejamos cuidadosos conosco, a fim de não trairmos a nós mesmos numa possível invigilância ou impulsividade. Que as Tuas bênçãos estejam com todos nós e entre todos nós, em especial, Senhor, com os nossos irmãos, encarnados ou desencarnados, que estejam neste momento em sofrimento. Obrigado, Mestre amado, por tudo. Muito obrigado. Graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.